sinto ouvida, especialmente no trabalho. Quando peço a palavra, outros falam na frente. Eu começo a falar, outro pede licença e fala na minha frente. Sempre senti um incômodo na garganta. Apesar de me sentir não ouvida, sou respeitada em todos os outros momentos. Olha só. Sugestão. Nesses momentos em que alguém te atravessa, certamente é algo da sua criança, tá? Certamente você tem algo lá na sua infância em que você não teve muito direito a ser ouvida, não sei. Vou falar de algo lá da minha geração, talvez a gente pareie idade, né? Ou se você é mais velha do que eu tenho 48 anos, então aí com certeza você viveu isso, né? Que é, gerações atrás, a criança ela não podia falar, ela não tinha espaço, a criança tinha que ficar, ó, até tinha algumas falas assim, né, em conversa de adulto, criança não se intromete. E, em algumas gerações para trás, isso era colocado de uma maneira muito castradora. Eu lembro que, quando eu era criança, o meu pai e minha mãe nem falavam isso, era algo tão instituído no sistema que eu sentia, e eu fui uma criança caladinha, nunca me intrometi em nada de adulto. Nunca fui uma criança espontânea no meu expressar infantil. Aí, na vida adulta, a gente terá essa característica. Aí no seu ambiente de trabalho, é como se a sua criança estivesse falando para as pessoas, podem me atravessar, eu não tenho direito à voz. Então, se é isso, é muito interessante que você comece a colocar o seu adulto para cuidar destas relações. Eu já vivenciei muito isso em um momento do meu passado. Quando eu tomei consciência, quando eu estava trabalhando ali o meu adulto para cuidar da minha criança e cuidar da minha vida, e eu percebi que eu precisava cuidar disso, então eu tomei a decisão adulta de não deixar isso acontecer mais. Por quê? Porque a minha criança não ficava bem. Eu ia lá para aquele lugarzinho do não ter valor, do ser pequena. E eu me recordo que foi uma época que eu estava fazendo um curso, um grupo, né, de pessoas. E toda vez que eu levantava a mão, alguém me cortava ou a professora me esquecia. Então, diante da minha decisão adulta de que isso não ia acontecer mais, eu passei a atuar para que eu não fosse mais esquecida ou que alguém me atravessasse. Então, por exemplo, lá no curso, eu me recordo de, por vezes, a professora esquecer que eu tinha levantado a mão e me dar a vez. Então, ela até já estava falando, eu levantava a mão e falava, professora, eu tenho uma pergunta. Então, eu me fazia ser ouvida. Outros momentos em que, às vezes, um colega entrava, aí eu falava, é a minha vez. Ela falou, era eu, e depois é você. Ó, tomei a decisão adulta de me fazer ser ouvida e eu, de uma forma adulta, passei a cuidar disso para que a minha criança passasse a ser ouvida. Agora, na verdade, eu estou falando de um compromisso que o meu adulto fez com a minha criança quando eu, adulta, olhei para isso tudo da minha infância. Eu prometi para minha criança que ninguém nunca mais iria fazer isso com a gente. E aí eu passei a colocar o meu adulto, então, para modificar a minha realidade, para não deixar mais a minha criança naquele lugar, tá?